Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, sábado, missa votiva de Nossa Senhora, a primeira leitura traz a história do arrependimento de Davi após a censura do profeta Natã. Davi havia cometido adultério contra a mulher de um soldado chamado Urias, que estava na guerra. Enquanto o soldado combatia no campo de batalha, Davi cometeu adultério com a esposa dele. E para que a história não aparecesse, o que foi que Davi fez? Mandou que o seu general Joabe colocasse Urias numa parte da batalha onde havia inimigos mais valentes para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Urias morreu na guerra. E o que foi que Davi fez? Apoderou-se da mulher de Urias para si. O que ele fez desagradou muito ao Senhor. E o profeta Natã contou uma história para ele. Numa cidade havia um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas e bois, o pobre tinha uma só ovelhinha. Chegou uma visita na casa do rico. O rico ficou com pena de pegar uma ovelha ou um boi para preparar como alimento para o visitante. Então resolveu apoderar-se da ovelha do pobre e dá-la em alimento. Davi ficou furioso. Este homem merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por não ter tido misericórdia e ter agido assim? E Davi respondeu: Tu és este homem. Tu és o homem rico que se apoderou da única ovelhinha do homem pobre, que era sua esposa. Tu fizeste isso às escondidas, mas o Senhor te punirá à luz do dia. Então Davi se arrepende: Pequei contra o Senhor. O Senhor perdoou, de sorte que tu não morrerás, mas o filho que nasceu do teu adultério vai morrer. E Davi ficou muito triste e começou a fazer jejum para que a criança não morresse, mas acabaria morrendo. O Salmo 50, que vem adiante, é um salmo composto por Davi para pedir perdão pelo seu pecado. Qual foi o pecado de Davi? Homicídio e adultério, porque ele matou Urias pela espada dos inimigos, os amonitas, e ele cometeu adultério com a esposa dele. Davi confessa: Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. O meu pecado está sempre à minha frente. Ele não se desculpa nem um momento, mas ele pede: Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. O verbo criar que aparece aqui é o mesmo verbo que aparece no princípio da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É um verbo que só é atribuído a Deus. Só Deus pode criar o céu e a terra, e só Deus pode criar um coração puro que havia se tornado mal pelo pecado. O Evangelho apresenta Jesus em uma travessia de um mar com os discípulos em uma barca. Só que vem uma tempestade tão grande que a barca começa a se encher de água. E onde está Jesus? Jesus está na parte de trás, está na popa, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos o acordam: Senhor, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levanta e diz ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. E se fez uma grande calmaria, acabou a tempestade. E Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A fé em Jesus seria suficiente para ele estar em calmo, porque Jesus não pode dormir. Ele sempre está nos vigiando, tomando conta de nós. Quando parece que Deus está dormindo, é para pôr à prova a nossa fé.
E os discípulos perguntaram: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, que é Deus, e que veio a este mundo, não só para nos libertar das tempestades, mas para nos libertar do pecado. Assim como Davi pediu perdão pelos seus pecados e foi perdoado, peçamos perdão pelos nossos pecados, mas saibamos, o pecado exige reparação do mal que você fez. Davi teve que ser castigado, apesar do perdão. Nós, quando cometemos um pecado, merecemos um castigo, ou aqui na terra, se nós fizermos penitência, ou no purgatório. Mas nenhum pecado fica sem castigo. Então devemos fazer boas obras e suportar os sofrimentos como castigo pelos nossos pecados, muito melhor aqui na terra do que no purgatório. E se parece que Jesus está dormindo e que Ele não se interessa por nós em algum sofrimento, é hora de nós aumentarmos a nossa fé. Senhor, eu creio que Tu estás me vendo, que Tu não te esqueces de mim, por isso eu sei que Tu vais me atender. Tem piedade de mim. E uma oração assim confiante alcança o que deseja. Não é à toa que na frente da imagem de Jesus misericordioso está escrito: Jesus, eu confio em vós. Vamos pedir a Maria Santíssima, que celebramos hoje nesta memória, ela que tanto confiou em Deus, feliz porque acreditou. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.